Tudo bom com vocês? Iniciando uma aula de redação no primeiro ano do ensino médio da Copelg, professora Thais Amélia. E, bem, gente, nessa aula a gente vai terminar o capítulo 8, né, que trata do estudo de pontuação, levando em consideração que a pontuação tem uma importância transcendental nos textos, na construção do texto. Eu lembro vocês que texto vem de tessitura, né, de você tecendo como se fosse uma teia de aranha, por exemplo. E a pontuação é essencial para o uso da construção de um texto. Por meio do uso adequado dos sinais de pontuação, evitam-se a ambiguidade e a falta de coesão e coerência. Então, um texto sem pontuação pode dar sérios problemas. Por exemplo, eu só sei que você está fazendo a pergunta para mim, em termos escritos, se você colocar o pontinho de interrogação. Se não, nada feito, né? Então, a gente percebe quão importante é o estudo de pontuação, tá bom? Prosseguindo, na aula anterior, a gente viu estudos de vírgula, né? E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o uso de ponto e vírgula, né? E tudo que eu coloquei aqui no slide tem no livro de vocês. É interessante, eu volto a falar, que vocês assistam essas aulas, né? Com como é que eu vou dizer? Com o livro em mãos, né? Pra gente, né? Para que fique mais fácil para vocês a compreensão. Assim como a vírgula, o ponto e vírgula também marca uma pausa no texto. No entanto, a pausa do ponto e vírgula é mais longa, sendo menor que a do ponto. Ok? E aí, meus caros, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né, de como é que você vai utilizar, né, esses dois pontos. Então, né, para separar orações coordenadas, ou seja, orações que têm sentido completas, que não são sentido completo, perdão, que não são unidas por conjunção, né, que guardam relação entre si. O rio está poluído, uma oração independente, né, o rio está poluído tem sentido completo. Os peixes estão mortos, né? Então você tem duas orações coordenadas, e aí você separa elas têm sentido completo, você separa elas com ponto e vírgula. Para separar orações coordenadas quando pelo menos uma delas já possui elementos separados por vírgula. O resultado final foi o seguinte: 10 professores votaram a favor do acordo, 9 contra, ok? Para separar itens de uma enumeração. Aí vamos ver. No parque de diversões, as crianças encontraram brinquedos, balões e pouca. Lembram que vocês que a gente viu no estudo de vírgula? Quando você for fazer listas, né? Você tem que colocar vírgula? Então, o ponto e vírgula é quando essa pausa é um pouquinho maior, tá? E você vai fazer uma enumeração. Correto? Para alongar a pausa de conjunções adversativas, tipo mas, porém, contudo, todavia, no entanto e etc. Substituindo assim, né, a vírgula. Gostaria de vê-lo hoje. Todavia, só o verei amanhã. Reparem que isso aí é uma conjunção que dá a ideia de adversidade. A pessoa queria vê-lo hoje, agora, mas só poderá vê-lo amanhã. Então, você separa esse todavia aí com o ponto e vírgula. Ok, meus caros? Prosseguindo aqui. A gente tem aqui curiosidades sobre o sinal de pontuação. Alguns de vocês podem questionar como é que surgiu, né, gente? Como é que surgiu esse estudo de pontuação, né? E os linguistas explicam muito bem como é que surgiu isso. E aí, pra gente pensar na importância do ponto, porque às vezes, como eu falei pra vocês, na nossa rotina, no dia a dia, na correria, a gente acaba esquecendo, né, das funções dos pontos, das questões ortográficas, né? A gente vai meio que no automático. Isso não é legal em termos de redação, né? Lembra que você vai redigir e no primeiro ano do ensino médio a gente vai aprender as tipologias textuais e como elas se constroem. E elas se constroem, obviamente, com a pontuação adequada. Vocês lembram que a gente estudou
um pouquinho para trás, a gente estudou construção de de narrativas, o tempo verbal da narrativa, como é que você vai utilizar, como é que você vai construir essa narrativa, o espaço, os personagens, o enredo, mas tudo isso a gente vai ter que redacionar, a gente vai ter que redigir, vai ter que escrever. Então, assim, para dar sentido, para dar coesão e coerência nessa narrativa que eu vou construir, seja uma narrativa ficcional, seja uma narrativa histórica, eu preciso, né, colocar os pontos, né, para que o meu leitor leia a narrativa que eu construí da maneira correta, da maneira que é para ser lida, entenderam? E aí existe uma curiosidade sobre os pontos, né, que a maioria dos sinais que se conhece apareceu na Europa entre os séculos XV e XVII. Entre 14, perdão, e 17. Eles nasceram para facilitar a leitura, ou seja, como é que o meu receptor vai ler a narrativa que eu construí. E também a compreensão do texto, né? Segundo os linguistas. Então, assim, esses sinais de pontuação, eles servem para que a pessoa que vai receber, né, a narrativa que foi construída, leia e compreenda da maneira que o autor, né, pensou. Entenderam? Porque se eu não colocar as pontuações corretas, a pessoa pode ler ou entender como bem quiser, não é verdade? E é por isso que a gente não pode negligenciar os pontos. A gente chegou a fazer uma provinha de gramática que vocês questionaram muito sobre as questões. Professor, mas foi só um ponto, não é tão grave assim. Vocês têm que ter consciência que é grave sim, que a falta de um ponto ou um ponto no lugar errado pode mudar completamente a intenção, a leitura, a interpretação daquilo que eu escrevi. Vamos ver isso na prática? Aí eu trouxe um texto para vocês, que é um texto que é muito comum em livros de língua portuguesa, né? E eu encontrei essa versão aqui no livro do Cereja, que é, né, a herança. E é um texto muito bom para você explicar a importância da pontuação. Vejamos. Um homem rico está doente, sentindo que sua hora está chegando. Pediu papel e caneta e escreveu: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres, né? Mas antes de pontuar, né, essa pessoa é uma pessoa descuidada, né, e moribundo, está morrendo, não foi pensar em pontuar corretamente o seu texto. Ele, né, morreu antes de pontuar o texto. E para quem o falecido deixou a sua fortuna, já que eram 4 concorrentes, então vejamos. Nesse mesmo dia, todos foram chamados para decidir o impasse para quem a herança teria ficado, uma vez que sem os sinais de pontuação do texto, ficava meio difícil de descobrir. E aí vejamos. O sobrinho, que era uma das partes interessadas, pontuou da seguinte forma: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Ou seja, na pontuação impulsionada pelo sobrinho, o tio deixava os bens para eles, né? Aí já a irmã chegou e não se agradou da pontuação feita pelo sobrinho e interpretou da seguinte maneira: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Reparem que é uma afirmação, ó. Já mudou o ponto de interrogação e tem um ponto final. Então deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Ou seja, vocês estão vendo como mudou completamente o sentido do texto? Vocês estão vendo como nós, professores de português, temos razão ao implicar com a pontuação extra ou a falta dela? Vejamos aqui. O padeiro fez a pontuação que acho que julgou correta. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Reparem que a maneira que o padeiro pontuou como é que eu vou dizer? Beneficia ele diretamente, né? Ele se questiona se deixa os bens à irmã e afirma que não. Ao sobrinho, jamais.
Então, ele afirma, será paga a conta do padeiro e nada dos pobres, né? E aí, o representante dos pobres com mais estudo fez sua versão. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Então, como não entrou-se em nenhum acordo, porque as pontuações aí estão beneficiando os 4 concorrentes, o juiz decidiu que a herança deveria ficar com os pobres, né? Que eram os menos favorecidos. Então, gente, esse textinho aqui foi só para provar para vocês como os estudos de pontuação, como os pontos, né? Eles têm uma importância muito grande na construção dos textos, principalmente dos textos de redação, tá bom? Que aí, como sempre, quando eu termino um capítulo com vocês, eu peço encarecidamente que vocês façam, né, as atividades, que são as de sala e as propostas. Repetindo, eu não vou estipular aqui um prazo de entrega para vocês aqui nesta aula, porque eu não sei que dia que ela vai ao ar, podem ter imprevistos. Então, quando ela for ao ar, aí no grupo eu vou estipular a data de entrega das atividades. Ok, meus caros? Então, por hoje é só. Vou reforçar o pedido para que vocês aproveitem os plantões da aula de redação, né? E entrem em contato, né, com a gente o mais rápido possível para tirar as dúvidas de vocês. As atividades que eu vou pedir para vocês fazerem, vocês podem mandar pelo Google Drive, vocês podem mandar por e-mail, pelo WhatsApp também, não tem problema. Usem esse tempo de vocês, né, que vocês estão em casa, não tem que vir à escola, para praticar a escrita. Se quiser me mandar texto para corrigir, não tem problema. O que vocês não podem fazer é se desleixar com as práticas de escrita, né? Como eu falei para vocês, escrita não tem a ver com inspiração, e sim com transpiração, com labor, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, até os nossos próximos encontros e até mais!